Olá a todos e todas. Eu sou Maria Inês Landgraf, fui supervisora geral da série O Menino Muito Maluquinho, produzida pela TVE Brasil em 2006. Eu quero começar a nossa conversa falando de uma palavra que combina muito com o audiovisual e com a literatura, ou com a literatura e com o audiovisual, que é a palavra imaginação. Antes de existir, vem o imaginar. Esse pensamento possibilita que, ao transportarmos para o audiovisual a literatura, nesse caso a infanto-juvenil, a gente desperte no pequeno leitor e, por que não, né, no pequeno telespectador, a abertura da mente. E, dessa forma, uma cabeça aberta para olhar o outro, o diferente, possibilitando o desejo de não ser mais do mesmo, de não querer mais do mesmo, de gostar do diferente e de querer olhar e ser si mesmo. Com isso, é possível construir a própria essência que segue com cada um por toda a vida. Esse pensamento, ele nos dá a dimensão da importância de transformar um bom conteúdo literário em uma série de televisão, um filme, uma peça audiovisual para a internet. É realizar uma passagem imagética totalmente construída a partir de uma narrativa escrita e, dessa forma, dar vida a, por que não, um projeto de vida. Um Menino Muito Maluquinho foi e continua sendo um projeto de vida para todos nós que participamos, que construímos essa série. Desde a presidente da TVE Brasil em 2006, que era a Beth Carmona, a sua diretora de programação, a Rosa Crescente, toda a equipe que eu montei, e o Ziraldo, que sem ele não teria existido, né, a série. Então, agora, a gente vai rodar a vinheta da série para começar a falar um pouco sobre a série. Para quem vem, é só seguir devagarinho. O Menino Maluquinho. Isso é uma panela. Pra quem vem, é só seguir devagarinho. Maluquinho, o menino é que sabe. Bem baixinho, que num pote de ouro, feito por um alquimista. Cabe tudo cabe, mas só vê quem tem a pista. Quem será que sabe? Quem será o artista? Me disseram que quem sabe é o maluco pequenino, o moleque de verdade, é o menino maluquinho. Como vocês viram na abertura do episódio da série O Menino Muito Maluquinho, ela é inspirada totalmente no livro Menino Maluquinho e nos traços do escritor e cartunista Ziraldo. O Menino Muito Maluquinho, a série O Menino Muito Maluquinho, o livro do Ziraldo, best-seller Menino Maluquinho, em 2006, estava completando 25 anos de vida. E então o livro estava deixando a fase jovem para se tornar adulto. E essa era a primeira vez que o Menino Maluquinho estava sendo produzido na televisão. Foi um encontro majestoso, né? Foi um encontro de tudo que era bom naquele momento. E foi com o espírito bem definido do livro, que fala do menino que sabia de tudo, que só não sabia ficar quieto, que gostava de rir, que o seu canto e o seu som nunca estavam onde ele estava, que a série Um Menino Muito Maluquinho estreou na TV Brasil em março de 2006. E ela foi 6 meses depois do início das gravações, ela alcançou
por meio da veiculação na TV Brasil, todo o país. E assim, com aquele tecido que ninguém conseguia ver, os nobres alfaiates passaram dias e noites cortando, recortando, bordando, costurando a roupa do imperador. Até que um dia anunciaram que a roupa tinha ficado pronta. O imperador, sempre com o nariz lá pra cima, porque ele não tinha o nariz arrebitado, ele tinha o nariz lá pra cima, vestiu a roupa e saiu andando majestosamente pelas ruas. As pessoas berravam: lindo, maravilhoso, sua roupa é deslumbrante. Ninguém ousava admitir que o imperador não usava era roupa nenhuma. Então fez-se um silêncio. E uma criança berrou: o rei está nu! O rei está nu! Então começou logo a bagunça. E todas as pessoas murmuravam: o rei está nu! O rei está nu! Eita, menino maluquinho. Onde você aprendeu isso? Eu não aprendi, professora. Não? Eu nasci sabendo. Tem coisas que a gente já nasce sabendo, né? Eu me sinto muito privilegiada de poder contar essa história para vocês. Porque ela acontece agora, são exatos 15 anos depois que nós exibimos pela primeira vez a série. Então, 41 anos depois que o livro foi escrito. Então, hoje, a série é uma adolescente cativante. É uma série de 26 episódios, de 26 minutos cada, e ela foi premiada no Brasil e no mundo. No Brasil, ela ganhou o prêmio APCA, o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, como o melhor programa infantil de 2006. No exterior, ela ganhou o prêmio Japan Prize, o prêmio dado pela TV pública japonesa NHK, como o melhor programa infantil do mundo. A série foi finalista do Emmy Award International, como o melhor programa infantil juvenil de 2007. Ela foi premiada em vários países da América Latina, e ela foi exibida no canal fechado da Discovery Kids. Bom, o livro, não preciso dizer, mas eu vou dizer, é um sucesso editorial, né? Ele foi vencedor do Prêmio Jabuti em 1981, e ele foi traduzido para diversos idiomas. Ele foi traduzido para o inglês, para o francês, para o alemão, para o italiano, para o espanhol, para o basco, entre outros. E agora, fazendo um pouquinho da junção, então, da literatura com o audiovisual, eu queria ler um trecho da carta que o Ziraldo escreveu quando a gente lançou a série. Então, vamos lá. Eu tenho filhos ótimos. Aliás, tenho 2 filhas ótimas e um filho ótimo. Vamos parar com esse negócio de masculinizar o coletivo de gente. Por outros meios, deu de eu pôr no mundo um outro filho muito especial. Não lhe dei nome, para que todas as crianças do Brasil o assumissem. Descobri depois que ele se tornou conhecido como um menino maluquinho. Como os filhos ótimos, esse menino só tem me dado alegrias. Apareceu em forma de livro há exatos 25 anos, lá em 2006, né, essa carta. Depois virou história em quadrinhos, tira diária de jornais, livrinho de atividades escolar, peça de teatro, com canções do meu filho Antônio Pinto, 2 filmes com mais canções dele, balé colegial, uma cantata e até uma ópera infantil, as 2 do maestro Hernani Aguiar. Finalmente, o menino maluquinho chega à televisão, justo na hora das suas bodas de prata, que para personagens é apenas o começo da história toda. O zelo, com tudo que fizeram até hoje com esse menino, parece que foi multiplicado nesta empreitada televisiva.
É emocionante para mim ver como o conjunto de dedicação, competência e amor pelo que se faz é o segredo do êxito. E eu constatei isso na gravação de Um Menino Muito Maluquinho. Acompanhando de perto, desde a imensa criatividade da Ana Mulaert, autora dos roteiros, o trabalho apaixonado do diretor César Rodrigues e de todos os técnicos, fotógrafos, produtores, supervisão de produção, e ver o brilho nos olhos dos atores Maria Mariana, Eduardo Galvão, dos pequenos Felipe Severo e Pedro Sabac, as crianças todas que vivem o universo do meu personagem, ouvindo mais uma vez as canções do Antônio, ou a alegria do Fernando Alves Pinto, que virou o cara legal e que eu escolhi. Fico com a certeza que nós estamos diante de um trabalho que nos recompensará a todos, não só no Brasil, como nas televisões do mundo. Muito bem, vamos à lição de casa? Vocês não querem lição de casa? Não! Essa lição vocês vão adorar! Adorar! Obrigada. Lição de casa! A lição é autobiografia. Autobiografia? Isso! Eu já sei, é biologia! Não foi. Sabe o que é biografia? Eu sei. Fala, Julieta. Biografia é a história da vida de uma pessoa. Exatamente. Mas que pessoa? Qualquer pessoa. A autobiografia é a história da gente mesmo. Cada um vai escrever sua própria história. Ridículo. Quem iria querer saber a minha história? Você mesmo. Eu mesmo? É. Por que você não tenta descobrir como é que você se tornou um menino maluquinho? Boa ideia. Os episódios, eles têm uma narrativa, uma estrutura narrativa assim dividida. Uma é o espaço que permite o mergulho onde as crianças são formadas. Então, é o ambiente familiar, a escola, a convivência com os amigos. A outra narrativa que vai permeando o espaço, esse espaço, né, que é o convívio familiar, a casa, a escola, a outra narrativa é o tempo, que volta no passado, né, para buscar, por meio desses mesmos ambientes, por meio do menino de 5 anos, as origens, os conflitos, os hábitos, as realizações de um menino saudável e feliz. O menino central é um menino de 10 anos, então ele busca no passado, ele volta no tempo, e aí o futuro é a projeção dos 2 pilares, o de 5 e o de 10, que formam a narrativa. Encontrando o adulto de 30 anos, o cara legal, tão bem descrito pelo autor do livro. E agora eu não vou resistir, eu preciso ler para vocês um trecho do livro onde ele descreve como é que esse menino maluquinho vira um cara legal. Então, vamos lá, vou ler o trecho. O menino maluquinho jogava futebol e toda a turma ficava esperando ele chegar para começar o jogo. É que o time era cheio de craques e ninguém queria ficar no gol. Só o menino maluquinho que dizia sempre, deixa comigo. Ia rindo para o gol para o jogo começar. E o menino maluquinho voava na bola e caía de lado, e caía de frente, e caía de pernas para o ar, e caía de bunda no chão, e dançava no espaço com a bola nas mãos, e a torcida ria e gostava de ver a alegria daquele goleiro. E todos diziam, que goleiro maluquinho. O menino maluquinho pegava todas, mas teve uma coisa que ele não pôde pegar. Não deu para ele segurar, embora ele soubesse trançá-la como um milagre. O menino maluquinho não conseguiu segurar o tempo, e aí o tempo passou. E como todo mundo, o menino maluquinho cresceu.
Aliás, virou um cara, cresceu e virou um cara legal. Aliás, virou o cara mais legal do mundo, mas um cara legal mesmo. E foi aí que todo mundo descobriu que ele não tinha sido um menino maluquinho. Ele era um menino feliz. A série foi uma realização da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, em parceria com a TVE Brasil, e a Secretaria de Educação à Distância do MEC, do Ministério da Educação, e estava incluída dentro da política de produção de conteúdo infantil com temáticas nacionais adotadas pelo Ministério da Cultura naquele momento, em 2005. Agora, eu vou falar um pouquinho mais da série. O Menino Maluquinho é uma biografia poética de um menino feliz, amado pelos pais, os atores Maria Mariana e Eduardo Galvão. Eu gostaria aqui de abrir um parênteses para fazer uma homenagem ao Eduardo Galvão, esse grande ator que faleceu agora em 2021 de Covid-19 e que foi um grande parceiro nosso na produção da série, um ator extremamente parceiro, dinâmico, carinhoso com as crianças, topava tudo, estava sempre à disposição da nossa produção. Enfim, uma pessoa muito especial que já não está mais entre a gente, mas que continua entre a gente. É um ator para sempre, né? Então, continuando, a série, o personagem ele é apresentado em 3 idades, né? Como eu já disse, é um menino de 5 anos, cujo ator é o Felipe Severo, um menino de 10 anos, que é o Pedro Sabac, e aos 30 anos, o menino maluquinho, que é o Fernando Alves Pinto, que foi escolhido pelo Ziraldo. Então, o Ziraldo, ele foi fundamental em todos os momentos, desde a adaptação da série, da literatura para o audiovisual, que foi feito pelos diretores e roteiristas Ana Mulaerte e Karl Hamburger, até a leitura dos roteiros, a escolha dos personagens. Ele participou de um dos episódios, que é o Flicts. Então, assim, a gente teve o Ziraldo com a gente o tempo inteiro, não só dando pitaco, mas vivendo com a gente. Ele ia ao estúdio, era uma delícia. E cada episódio tem um tema diferente, que é mais ou menos como a gente lê no livro, né? O livro ele vai desenvolvendo as temáticas da infância e do ser humano muito o tempo todo, e isso a gente tem também na série, em cada episódio, que leva à identificação do telespectador com o personagem, que leva a essa identificação e a reflexão sobre a realidade e os conflitos nas diferentes idades, nos 5, nos 10 e nos 30. Entre os temas abordados estão identidade, quem somos nós e como as pessoas nos enxergam, a passagem de tempo e os aniversários, o primeiro dia de aula e os novos amigos, o bullying, os meninos e as meninas, a preocupação com o animal de estimação, a competição entre os meninos e as meninas, o sonho da futura profissão, a primeira paixão, as artes, o excesso de doce. Cada personagem ele foi montado, ele foi elaborado, ele foi criado, né? E ele foi adaptado de uma maneira, mas sempre com a Ana Mulaerte, o César Rodrigues, que foi o diretor, o Ziraldo, a Rosa Crescente, diretora de programação, e a Beth Carmona, presidente da TVE.
e por trás disso tudo estava eu no comando de toda essa produção. Então, cada personagem tem uma característica. Um menino maluquinho de 5 anos, ele é um menino alegre, criativo, cheio de iniciativa, ele ocupa a casa toda, ele sempre tem histórias que envolvem movimento, que é uma coisa da criança de 5 anos, né? Ele dá muita risada, ele quebra vaso, ele tem maluquices em geral. Um menino de 10 anos, ele já é uma criança alegre e sonhadora. Ele vive imaginando coisas, interpretando, pensando, filosofando. Ele é extremamente criativo, ele dança, ele pinta, ele desenha, ele transforma uma garrafa PET num lançador de foguete. E, às vezes, ele se tranca no quarto com seus segredos. O quarto é um lugar muito especial para um menino maluquinho de 10 anos. É onde ele tem os segredos dele, é onde ele tem, onde ele tem a vivência interior dele. Ele é amigável e ele é um verdadeiro líder infantil. Ele é um menino impossível e adorável. O menino maluquinho de 30 anos é o cara legal. É o cara que ele reflete sobre a vida. Ele é o cara legal que reflete sobre a vida, reflete sobre as lembranças de quando ele era criança. Ele tem viva as lembranças que tornaram ele o cara legal. O Bocão é o melhor amigo do menino maluquinho nas 3 idades. A Julieta é a garota de quem o menino maluquinho gosta. É uma morena de vasta cabeleira encaracolada, ela usa uma blusinha vermelha com um raio no peito. Olha aqui, é essa aqui, tá vendo? Ela está no gibi também. Essa é a Julieta. Bom, o Juninho é o caçula da turma e ele é engraçado e enfesado. O menino maluquinho, ele idolatra o menino maluquinho. A mãe do menino maluquinho é dentista e trabalha fora, mas ela é o tempo todo disponível para o filho. O pai do menino maluquinho é biólogo e ele está sempre ensinando coisas novas para o maluquinho. E ele dá apoio para o menino, para o filho, para fazer as lições de casa. O vovô Hortêncio é o avô paterno do menino maluquinho, ele é um inventor. Ele é o avô que toda criança queria ser, eles são super amigos e eles fazem muitas traquinas juntos. A professora é muito interessante, ela é uma professora atenta e ela busca sempre estimular a potencialidade dos seus alunos. Aqui eu queria abrir também uma história, eu queria contar uma pequena história. Nós tivemos todo o apoio do Departamento de Educação, do Pedagógico da TVE Brasil para fazer essa série. Então, não só na formação do personagem do professor, da professora, os professores da TVE foram importantes, mas vocês vão ver que em vários episódios nós temos cenas, gravações de cenas inteiras em sala de aula, onde nós usamos o currículo básico brasileiro do MEC daquele momento. Então, quando a gente viu a professora lendo o Rei Está Nu, que é um conto adaptado do escritor dinamarquês Andersen, a gente vê que isso faz parte. O escritor, ele viveu no século XIX, mas o conto fazia parte desse momento, desse currículo, daquele momento do currículo escolar do Brasil. Bom, como que nós encontramos todos esses garotos, garotas? Como é que foi a nossa preparação? Como é que foi a busca do elenco?
nós testamos, mais de 1.000 crianças, entre meninos e meninas, foram entrevistados, e nos 40 dias de teste que nós fizemos, para compor todo esse elenco infantil. O Pedro Sabac, o menino maluquinho de 10 anos, ele tem uma história muito interessante, sempre tem, né? Ele foi para o teste acompanhando os irmãos mais novos, que queriam ser personagens da série. E quando ele estava lá, o diretor, de olho na espontaneidade, o César Rodrigues, de olho na espontaneidade dele, chamou ele e perguntou se ele não queria dançar e cantar na frente das câmeras. Ele falou, claro, e aí ele dançou de uma forma tão maluquinha que ele ganhou imediatamente o papel. Não teve para ninguém. O Felipe Severo foi escolhido num teste em São Paulo. Agora, cada um deles, cada personagem, a gente teve que fazer a correlação dos 5 e dos 10 anos, então eles tinham que ter alguma coisa em comum, né? Então, nesse caso, a gente tinha o cabelo cacheado e a gente foi adaptando os dois, como a gente fez com todos os personagens, né? Vale a pena contar também que a seleção envolveu testes com jogos e brincadeiras coletivas, e a produção buscava as crianças nesses testes pela espontaneidade. Os meninos e as meninas, a gente aproximava o mais que a gente conseguia o que eles eram na realidade do que eles eram na frente da câmera. E nós conseguimos muito essa espontaneidade que a gente buscava nesse elenco. Durante a preparação do elenco, ela durou 1 mês, e ela foi feita pela atriz carioca Karen Ascioli. Nesse período, as crianças desenvolveram várias atividades em conjunto, elas ficaram muito amigas, elas se aproximaram, elas ficaram muito amigas, elas se preparavam para os papéis e faziam a amizade que os papéis pediam, né? E a equipe de produção também foi muito bem preparada para lidar com as crianças, tanto no estúdio quanto fora do estúdio, porque aprendendo a importância da afetividade na relação com os atores mirins. A gente tem uma questão de juizado de menores, de conselho tutelar, quando a gente vai trabalhar com um ator mirim, que ela é fundamental para a gente poder montar o cronograma de produção, para a gente poder montar o set de filmagem, para a gente poder montar a estrutura de produção, a estrutura dos produtores que vão cuidar dessas crianças. Então, a gente teve, no estúdio que a gente alugou, a gente tinha salas para os atores mirins estudarem, com assistência pedagógica para o que fosse necessário, as mães acompanhavam sempre, e eles trabalhavam 6 horas, eles não podiam faltar a aula, eles não podiam faltar a prova. Então, todo o cronograma da série, ele foi completamente centrado no modelo de trabalho com ator mirim, focado no juizado de menor e no conselho tutelar. Bom, a adaptação da série é uma adaptação realista. O cenário ele foi realizado num estúdio de 600 metros quadrados, que reproduz um sobrado completo, com o quarto do menino maluquinho de 5 anos, com o quarto do menino maluquinho de 10 anos, com um quarto comum a essas 2 idades, dos pais do menino maluquinho, com closet. É importante contar isso, porque o menino maluquinho, ele frequentava muito o closet para pegar roupa, sapato do pai, roupa do pai.
Então, era um lugar onde ele vivia muito, era muito importante, não dava para ser um guarda-roupa, tinha que ser um espaço maior para alcançar o tamanho da movimentação dele. E a sala também ela tinha muita iluminação para poder mostrar a parte externa da casa, onde também acontecia muita coisa. Então, nas locações externas, elas tinham que ter uma relação, a rua tinha que ter uma relação com essa sala, com o que você via da sala. Era uma casa ensolarada, alegre, sempre arejada. E, para ser mais realista possível, assim, no canto da sala tinha o escritório do pai, cheio de livros e gravuras. O local era uma fonte constante de pesquisa para o menino, para o garoto, para o menino maluquinho. Tem um episódio que chama Chove Chuva Maluquista, que não dá para o menino maluquinho sair para a rua, eles tinham uma programação, a turma toda, mas eles não podem sair, então o pai senta com o maluquinho e ensina para ele várias passagens da história da arte por meio de livros, usando livros. E então o figurino também é uma referência da realidade, usando as roupas surradas, os objetos de cena são todos usados. Então tudo tem uma combinação que ajuda a trazer a realidade para perto, para que todos nós que assistimos a série, a gente tenha uma identificação. Eu já vivi isso, eu já fui isso, eu me identifico com isso. Então, esse foi o ponto, e também foi um dos pontos determinantes da série. O Menino Maluquinho, todos os brinquedos, muitos dos objetos que ele constrói na cena são objetos que os atores mirins começaram a construíram durante a fase de preparação de elenco. Então, é muito interessante, porque uma cadeira, por exemplo, se transformava num helicóptero. Uma garrafa PET fez a base do lançamento de um foguete. E assim foi, um secador de salão, de cabeleireiro de salão, virou o capacete do astronauta. A panela da Irene na cozinha virou o chapéu do menino maluquinho no episódio, o menino que tinha a panela na cabeça e que acompanhou com ele virou uma febre brasileira, né? Então, eu acho que com isso eu completo tudo que eu gostaria de contar para vocês, dessa série maravilhosa que está aí para a gente curtir, para a gente assistir, né? Eu vou deixar, então, vocês, eu quero agradecer muito a FLIB pelo convite mais uma vez. Quero agradecer a Maria Adélia Menegaso em particular pelo convite e quero convidar todo mundo agora para assistir o episódio O Menino que Tinha a Panela na Cabeça. Muito obrigada.